A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 22 e versículo de número 15 ao 19, que vai nos dizer assim: Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos que a obediência de Abraão resultou para ele em cumprimento de palavra, cumprimento de promessa, porque o nosso Deus, irmãos, quando ele tem promessas na nossa vida, muitas vezes ele vai permitir a prova. Muitas vezes ele vai permitir as dificuldades para testar, para provar, para ver o que há no nosso coração. Por isso, tenha cuidado quando Deus estiver lhe testando, porque muitas vezes, irmãos, estamos próximos de viver a promessa de Deus, de viver aquilo que Deus designou para a nossa vida. Por isso temos que vigiar. Mas quando as provas começam a se intensificar, é porque está perto de Deus cumprir o que ele te prometeu. Por isso vigie. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele provou Abraão. Deus não queria que Abraão em momento nenhum entregasse Isaac, mas o Senhor queria ver a obediência, queria ver a fidelidade, ver a fé. A partir de hoje, minha irmã, a partir de hoje, meu irmão, não murmure, não questione diante das dificuldades, mas comece a engrandecer ao nome do Senhor, sabendo que Ele está no controle de tudo e que Ele se levantará por você, que Ele vai fazer o impossível acontecer para que a sua vitória chegue. Você pode estar neste momento sem entender o que você está vivendo, porque Abraão não estava entendendo o que ele estava passando aqui. Deus fez uma promessa que daria para ele, meu irmão e minha irmã, uma descendência sobre modo numerosa. O Senhor disse a ele que o filho da promessa era o filho que reis e povos procederiam dele, ou seja, Isaac era o filho da promessa. Deus cumpre a promessa e depois Deus pede para que Abraão entregue a promessa. Tem momentos que, às vezes, irmãos, vamos olhar e as coisas que Deus fala conosco vai ficar meio confuso humanamente falando. A gente não vai entender porque algumas circunstâncias contrárias, porque algumas adversidades, porque alguns problemas na nossa vida. E o Senhor diz para você através dessa palavra, mesmo que você não esteja entendendo, sou eu trabalhando na sua história, mesmo que tudo esteja confuso, faça como Abraão, resolva obedecer. Declare comigo, eu vou continuar obedecendo, mesmo em momentos que eu não compreendo nada. Eu vou continuar obedecendo, mesmo em momentos que eu não compreendo nada. É normal, irmãos, em fases da nossa vida, a gente não entender muita coisa. Principalmente quem Deus tem propósito, principalmente quem Deus chama, meu irmão e minha irmã, para viver promessas. As coisas não serão fáceis. As circunstâncias, muitas vezes, vai querer dizer o contrário do que Deus disse para que a nossa fé seja aprovada. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor diz para você, não pare, não murmure, não questione, mas continue confiando. Foi isso que Abraão fez. Abraão nos ensina aqui, irmãos, como obter a vitória. Como receber de Deus por completo as promessas dele. Sabe como é? Através da confiança, através da fé, através da convicção de que Deus está com você, mesmo que você não entenda. Tem pessoas aqui que estão vivendo fases, que não estão entendendo muitas coisas. Eu quero lhe dizer que a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo que você está vivendo está te ensinando, está te deixando mais forte, na verdade, está lhe dando experiências. Aqui nós observamos, irmãos, que quando Abraão, ele obedece, quando Abraão não
pensa duas vezes, mas faz o que Deus ordena, o Senhor logo manda a solução para ele. Muitas vezes a gente não vê a solução porque a gente quer fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito. Ah, porque se não for assim, para mim não dá. Porque se não for por aqui, eu não quero fazer. E Deus está dizendo, não queira entender. Então somente obedeça, porque você vai ver a minha boa mão se manifestando de maneira tremenda, porque você vai ver o meu nome sendo glorificado na tua vida e eu mostrando o quanto vale a pena guardar a fidelidade. O quanto vale a pena guardar a fé. Não perca a sua fé. Não perca as suas esperanças, porque depois de toda essa prova, o Senhor vai bradar do céu. O Senhor vai falar contigo e vai te mostrar o porquê que Ele permitiu muitas coisas na sua vida e para quê. O Senhor permitiu Abraão ser provado, mas a Bíblia diz que o próprio Deus bradou do céu. O anjo do Senhor, ele brada do céu dizendo a Abraão para não tocar no menino, porque aquilo era uma prova. Quando passamos pela prova, precisamos ser aprovados. E como é que eu sou aprovado? E como é que eu sou aprovada? É não murmurando, é glorificando, é obedecendo mesmo quando você não entende. Se você entrou aqui querendo desistir de tudo porque não está entendendo nada que está acontecendo, foi Deus quem te trouxe aqui, porque Ele tem resposta ao teu coração para te dizer que não é para você parar, mas é para você permanecer. É para você continuar obedecendo às ordens do Senhor, porque Deus tem algo diferente contigo. Deus, ele vai bradar do céu e vai te mostrar o quanto vale a pena ser fiel a Ele. O nosso Deus, Ele mesmo falou com Abraão, confirmando a promessa, dizendo: agora que você fez isso, agora que você me obedeceu, você não me negou o seu único filho, eu vou te abençoar, multiplicar a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ou seja, a obediência, irmãos, foi a chave da vitória de Abraão. Deus deixou bem claro: eu vou te abençoar, eu vou cumprir promessa porque você obedeceu a minha voz, porque você obedeceu o meu direcionamento. Quando você obedece, as portas se abrem. Quando você obedece, as bênçãos de Deus, elas te cercam. O próprio Deus, ele determina a sua vitória. O próprio Deus resolve te abençoar. O próprio Deus resolve fazer na sua vida aquilo que é impossível, humanamente falando, e glorifica o nome dele, irmãos. O nosso Deus, ele é um Deus que depois da prova, ele aprova. Não existe prova eterna, não existe dificuldade eterna. Irmã, parece que os meus dias não mudam, parece que as circunstâncias são sempre contrárias, é problema de um lado, é luta de outro. E Deus está dizendo para você: eu continuo no controle de todas as coisas, eu trabalho ao teu favor, eu faço o impossível acontecer, coisas grandes eu farei na tua vida, porque eu sou Deus de cumprimento de palavra. Depois da prova, depois da dificuldade, agora mesmo que as coisas estão piorando, que parece que nada vai acontecer, é que Deus está lhe provando para depois lhe aprovar. O Senhor estava dizendo para Abraão: nenhuma das boas palavras que eu falei ao teu respeito eu vou deixar cair por terra, porque você obedeceu a minha voz. Aqui nós vemos, irmãos, o quanto a obediência e o cumprimento da palavra de Deus, eles estão ligados. É isso mesmo, porque muitas vezes pensamos que quem tem promessa, tem até louvor que diz isso, não morre, mas não existe isso não, irmãos. Quem tem promessa de Deus precisa obedecer, porque se não obedecer, não vive promessa. Se não houver obediência, não tem cumprimento de palavra. Declare comigo: eu quero ver a palavra de Deus se cumprindo na minha vida, eu vou obedecer. Eu quero ver a palavra de Deus se cumprindo na minha vida, eu vou obedecer. Deus tinha uma promessa na casa de Abraão, promessa grandiosíssima, mas para cumprimento desta promessa era necessário haver obediência. O próprio Deus deixou bem claro, versículo 18: nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Você foi obediente, por isso eu cumpro o que eu falo. Você foi obediente, por isso eu faço acontecer a minha promessa. Aqui nós vemos que a obediência, ela anda ligada com o cumprimento da promessa. Se você quer ver promessas se cumprindo, não saia da obediência.
Não saia da posição. Tem pessoas aqui que Deus está te alertando e está falando contigo, permaneça onde você está. Não faça aquilo que vem na sua mente para que você faça no meio da prova. Porque, irmãos, no meio da prova vai vir muitas opções para a gente desobedecer. No meio da prova vai vir muitas opções para tirar a gente do foco. O inimigo, ele tenta tirar quem está na prova do foco, para que você venha perder, para que você venha ser reprovado. É por isso que em momentos de prova nós precisamos vigiar e obedecer a ordem de Deus. Irmã, mas eu não estou entendendo o que Deus está falando. Não te cabe entender. Não nos cabe, irmãos, como seres humanos, entender o que Deus está falando conosco. Entender a direção de Deus, porque a direção de Deus, muitas vezes, ela vai soar como loucura, humanamente falando, aos nossos olhos. E é por isso que a gente precisa obedecer. Imagine Abraão tentando entender por que Deus havia ordenado que ele oferecesse o único filho dele, o filho que Deus havia prometido, o filho da promessa, o filho que Deus havia dito que Abraão e Sara teria, um milagre de Deus, porque a Bíblia diz que ambos já eram velhos, avançados em idade, e Sara já não tinha mais o costume das mulheres, ou seja, era impossível Isaac nascer. Aí o Senhor visita a casa de Abraão, e a Bíblia diz que depois de um ano acontece o cumprimento da palavra de Deus. E Deus entrega Isaac, o menino cresce. Quando o menino cresce, Deus pede o menino. Deus pede para que o menino seja oferecido em holocausto. Irmãos, não é de se compreender. Imagine na mente de Abraão o nó que deu. Tem momentos que será assim na nossa vida, vai dar um nó. A gente vai olhar para as circunstâncias e vai dizer, Deus, eu não estou entendendo, mas é nada. Será que vale a pena guardar a fidelidade? São nesses momentos, irmãos, que a gente é provado sem perceber. São nesses momentos que é necessário a gente guardar a vigilância, que é necessário a gente ter um caminho reto diante do Senhor e fazer o que Ele nos ordena e obedecer e permanecer em lugares que a gente não quer permanecer, mas permanecer por obediência, fazer aquilo que a gente não quer fazer, mas fazer por obediência. É isso mesmo, irmãos. Tem momentos na nossa história que a gente não vai entender muitas coisas. Na verdade, andar com Jesus é isso. É você não entender, mas obedecer. Irmãos, isso na vida de um cristão é essencial, a obediência. E hoje o Senhor te alerta, obedeça. Declare comigo, eu vou obedecer porque o meu Deus é quem vai me dar a minha vitória. Eu vou obedecer porque o meu Deus é quem vai me dar a minha vitória. Quem vai te dar vitória não são os seres humanos. Não é o inimigo que tem tentado tirar você do foco para que você questione, para que você desobedeça, para que você ache que é loucura. Pensamentos, eles tentam entrar na tua mente, setas, dardos inflamados, para que você diga isso é loucura. Não vale a pena continuar no caminho da obediência. Não vale a pena fazer o que Deus está me ordenando. Não vale a pena obedecer. Deus está dizendo muitas vezes, vai vir sobre você a tentação de ser desobediente. Porque você vai pensar muitas vezes, humanamente falando, que você pode resolver as circunstâncias contrárias da sua vida, que a direção que você pensa ser a melhor para a sua vida é a melhor, mas não é. Aquilo que Deus preparou para você é melhor. Aquilo que Deus reservou para a sua vida é o melhor. Declare comigo, eu prefiro viver a vontade de Deus do que a minha. Eu prefiro viver a vontade de Deus do que a minha. A sua carne vai gritar que você faça a sua, mas prefira fazer a de Deus. Fazer aquilo que Deus está lhe mandando. Abraão foi. Por isso, Abraão recebeu da parte de Deus a confirmação de que Deus faria o que Deus disse. Porque quando eu obedeço, irmãos, eu vejo a palavra de Deus se cumprindo. Tem muita gente que quer cobrar de Deus. Tem muita gente que quer culpar a Deus. Porque muitas coisas não aconteceram, mas não se posicionou. Não fez a sua parte. É necessário para que Deus nos abençoe, para que Deus cumpra a promessa, um posicionamento meu e seu. Abraão obedeceu. O próprio Deus disse. O cumprimento da palavra vai vir, Abraão. O cumprimento da minha promessa, porque você obedeceu a minha voz. Eu vou fazer aquilo que eu falei que faria. Se você quer que Deus cumpra aquilo que Deus te prometeu, se você quer viver as promessas de Deus, não saia da posição.
Você pode estar sendo tentado neste momento, ou ainda vai ser tentado a sair da posição, porque Deus sabe de todas as coisas. E a palavra de Deus, irmãos, ela nunca volta vazia sem antes fazer o que apraz a Ele. Esta palavra está indo como flecha ao teu coração para te fazer lembrar que é necessário obedecer. É necessário você fazer a sua parte. Não pense que porque Deus é bom, é longânimo, é amoroso, é Pai, Ele tem a obrigação de cumprir o que Ele te prometeu, o que Ele nos prometeu, se a gente estiver fora da posição. Abraão estava na posição, mesmo sem entender. Abraão permaneceu. Permaneça mesmo sem entender. Continue na presença de Deus, fazendo o que Deus está lhe mandando, porque você vai viver o cumprimento da palavra. Você vai olhar e vai dizer: valeu a pena. Imagine Abraão descendo do monte juntamente com seu filho e dizendo: obrigada, obrigada, meu Deus, porque o Senhor me deu força para obedecer. Imagine Abraão com gratidão olhando para Isaac e agradecendo a Deus porque o menino estava vivo. Irmãos, quando nós obedecemos a Deus, vem sobre as nossas vidas uma satisfação que a gente não sabe nem explicar. Obedeça, mesmo que esteja sendo dolorido para você. Mesmo que tudo esteja difícil, continue. Diga: eu não vou sair da posição. Sabe por quê? Porque depois de toda esta prova tem cumprimento de palavra. Depois de toda essa dificuldade tem cumprimento de promessa. E o nome do Senhor será glorificado na sua história, como foi na história de Abraão. É melhor, irmãos, a obediência do que o sacrifício. Quem disse isso foi o profeta Samuel. Deus se compraz mais na obediência. Obedeça. Faça tudo o que Deus te ordenar. Não saia da posição. Talvez a sua vontade hoje é tomar algumas atitudes, mas aguarde. Espere Deus te confirmar se é da vontade dele ou não. Declare comigo: eu vou aguardar as direções de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Eu vou aguardar as direções de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Obedeça. Abraão obedeceu à voz do Senhor e Deus cumpriu aquilo que Deus prometeu para ele. Porque é melhor, irmãos, a gente obedecer do que sacrificar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, ô Senhor. Obrigada, Pai, por nos instruir de maneira tão clara, nos mostrando que o pai da fé foi obediente, nos mostrando, meu Deus amado, que ele creu, que ele obedeceu, mesmo quando ele não compreendia, Senhor. Que possamos ser obedientes a Ti mesmo quando a gente não compreende, porque o Teu direcionamento, a Tua vontade, aquilo que o Senhor designa para nós sempre será o melhor. Nós queremos viver a Tua boa, meu Deus amado, vontade, porque a Tua palavra diz, meu Senhor, que se a gente ouvir e obedecer, nós vamos comer do melhor da terra. A gente não quer, meu Deus amado, endurecer a cerviz, mas nós queremos obedecer. Nós queremos fazer a Tua vontade. Porque há bênçãos para aqueles que resolvem fazer aquilo que o Senhor designa. Há bênçãos sobre a vida daqueles que obedecem, que escolhem obedecer. Porque o Senhor é um Deus galardoador daqueles que te buscam. E o Senhor se agrada, meu Deus amado. O Senhor se alegra quando nós somos filhos obedientes, Pai. Nós não queremos ser rebeldes à Tua vontade. Nos direciona, nos mostra, porque queremos fazer como Abraão, obedecer, para que as Tuas bênçãos sejam confirmadas na nossa vida e para que haja cumprimento da Tua palavra na nossa história. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão Te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são Teus, Jesus. São ovelhas do Teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Senhor.
Eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa guerra na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, que cada pedido de oração, cada nome, meu Deus amado, que está aqui nestes comentários sejam visitados pelo teu Espírito Santo, e que o Senhor trabalhe glorificando o teu nome de maneira extraordinária, Pai, na vida daqueles que creem. Em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você: obedeça. Obedeça porque haverá resultados de Deus. Obedeça porque Deus se agrada quando nós somos obedientes, e a gente pode contemplar o cumprimento das promessas dele na nossa vida. A obediência e o cumprimento da palavra de Deus andam juntos. Então, em nome de Jesus Cristo, se você quer ver as promessas de Deus se cumprindo, obedeça às ordens dele, mesmo quando você não entende, porque Deus sempre cuida dos detalhes. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.